paz do Senhor, sou o missionário Everton. Você está adquirindo mais um dos nossos DVDs. Entre no Make Off e conheça mais sobre a nossa biografia e outros trabalhos que temos realizado. Amém. Aleluia. Nesta noite eu gostaria de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? De antemão quero agradecer ao Santo Espírito de Deus por ter me permitido estar aqui nesta noite. Ao pastor Fábio, esse pastor que tem sido uma bênção na vida do meu irmão, com essa igreja, a palavra profética. Só Deus sabe o quanto esse ministério tem sido importante para o meu irmão, para a minha família e também para mim. Por isso já agradeço ao meu pastor, ao corpo de obreiro que está aqui e à igreja do Senhor, que para a glória do Senhor está aqui nesta noite. E eu desejo, e é o meu clamor ao Senhor, que cada um saia daqui dizendo: eu recebi a minha porção da parte de Deus nesta noite. Amém? Convido a igreja a estar vendo comigo, palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e versículo 49. 1 Samuel, capítulo 17, e versículo 49. Assim diz a palavra do Senhor. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou ali uma pedra, e com uma funda ali atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Podeis tomar o vosso assento nessa noite. E aqui inicia a nossa mensagem. A palavra do Senhor declara que num dado momento estava Samuel, e eu tenho certeza que ele estava falando com Deus. E Samuel, porque o crente que é ligado a Deus, ele constantemente está falando com Deus. Embora ele não esteja pedindo, ele está sempre falando alguma coisa com Deus. E eu imagino que num dado momento está Samuel falando com Deus, e de repente Deus olha para Samuel e diz: Samuel, meu filho, levanta-te e vai à casa de Jessé, porque lá eu tenho preparado um novo rei para Israel. Samuel, não muito alegre, porque gostava de Saul, estava ainda com o seu coração triste. Você pode ver no capítulo 16, um pouco triste ainda porque gostava de Saul. Mas Deus olha para Samuel e diz: mas Samuel, até quando você vai estar triste por causa de Saul? Pois eu já o rejeitei, porque Saul se afastou de mim. Saul se distanciou da minha vontade, se distanciou dos meus planos para a vida dele. E agora eu tenho escolhido um novo rei para Israel. Então Samuel se levanta a caminho da casa de Jessé. Ele toma um cordeiro e diz Deus para ele: se alguém te perguntar, diga: irei sacrificar ao Senhor, mas contudo, enche um chifre ou óleo, enche o chifre com óleo, porque irei ungir hoje um novo rei para Israel. E eu imagino que neste dado momento, quando Deus fala com Saul, e Samuel fica meditando, pensando: mas quem poderá ser? Eu sei que Jessé tem 8 filhos, mas qual deles? E eu posso imaginar Samuel pensando: deve ser Abinadab. Ele é o mais velho, ele é o mais alto, é certo que ele também deve ter mais maturidade, é um homem de guerra. Então dos irmãos, por ser o mais velho, ele deve ter mais experiência, mais maturidade. Ao lidar com as guerras, ele deve estar preparado psicologicamente para quando vier os nossos adversários, ele usar de estratégia na guerra para vencer, e assim para representar a Deus. Mas ele para e pensa: mas ainda tem Samar. Samar é um jovem bonito, de boa aparência, é um jovem culto, inteligente. Pode ser que seja Samar. Samar tem diversas qualidades para seguir o caminho de um rei. E ele começa a meditar em todos os irmãos, mas por nenhum instante passa pela mente dele um jovem chamado Davi.
E a palavra do Senhor diz que, então, quando ele chega na casa de Jessé, ele começa a pedir que cada um dos filhos sejam apresentados. E você conhece a história? Cada um dos filhos vão entrando. Mas quando cada um entra, Deus sussurra no ouvido de Samuel: eu não vejo o homem como o homem vê, porque eu vejo o coração do homem. Tem muitos pensando que o olhar de Deus está longe, mas o olhar de Deus está voltado para aquele que tem a atenção voltada para Ele. Samar estava com a atenção voltada para os livros. Samar estava com a atenção voltada para a espada. Abinadab estava planejando o seu futuro, pensando no que fazer depois que acabasse a guerra. Mas naquele momento, Davi estava prostrado, de joelhos, adorando ao Senhor, dando graças ao Senhor por mais um dia na sua presença. E quando nós lemos os livros de Salmos, o livro de Salmos, e os capítulos que há nele, os números que há nele por ser louvor, nós encontramos um certo versículo onde Davi declara: eu não tenho bem maior do que a presença do meu Pai. Eu não tenho bem maior. Ele já velho, ele já vivido, depois de anos no reinado. Sabe quem era Davi? Davi era o homem que dizia assim: eu quero aquilo e aquilo eu tenho. Eu quero fazer isso e isso eu faço. Ele olhava para Deus e dizia: Deus, eu quero isso, e Deus lhe dava. Deus, eu vou à guerra, Senhor, eu quero vencer esta guerra, o Senhor é comigo. E o Senhor olhava e dizia: vai, Davi. Porque era alguém que amava a Deus. E aqueles que amam a Deus, Deus não hesita em abençoá-los. Deus não pensa duas vezes para abençoar. E quando Davi se levantava e pedia algo para Deus, Deus dizia: vai, Davi, porque é teu. Mas, mesmo sendo um rei, possuindo a riqueza que é o sonho de todos, mesmo possuindo uma família, mesmo possuindo, vou dizer assim, um ministério próspero, ele olhava para tudo que ele tinha, a família, os bens, o dinheiro, a riqueza, os palácios que ele tinha. Ele olhava para tudo que ele podia fazer, o poder que ele tinha, tudo que estava nas suas mãos. Mas ele chegava a uma conclusão e dizia: Senhor, eu não tenho nenhum bem além de ti. Não há bem que eu queira mais do que a tua presença. Não há nada nesta terra do que eu queira mais do que a tua presença. E os irmãos entram, e Samuel não unge a nenhum deles, porque o coração de Deus ainda não havia direcionado Samuel, porque não era ainda aquele coração que seria chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas então, aí vem um jovem, e não era o que Samuel pensava, não era o que as pessoas esperavam. Você está aqui nessa noite, e talvez as pessoas que olhem para você não esperem nada de você. Talvez você esteja como Davi, apenas no campo, apenas na igreja, cantando no grupo de crianças ou de senhoras. Ou talvez você está apenas no púlpito, ministrando a palavra, orientando as ovelhas, ou talvez louvando, ou talvez apenas na mesa de som. E talvez as pessoas olhem para você e não esperem nada de você, ou talvez não esperem muita coisa de você. Mas eles não sabem que aquele que está cuidando das ovelhas, aquele que está perto das ovelhas, Deus tem um futuro próspero para ele, um futuro grande. Você precisa lembrar que o meu Deus e o teu Deus tem preparado coisas grandes para você. E os olhos daqueles que te veem não acreditam em você, porque Davi era chamado o Rabite em hebraico. Sabe o que quer dizer o Rabite? O menor, o pequeno, aquele que está sempre no canto.
um menino de recado, sabe? Eu imagino os irmãos de Davi se reunindo, pegando a espada, pegando o escudo e dizendo: vamos à guerra. Rabite, Davi, prepara aí a nossa marmita e vai deixar lá mais tarde pra gente na guerra. Ele era o Rabite, ele era o pequeno, ele era o menor. E eles diziam, enchiam seus peitos e diziam: nós vamos à guerra. Rabite, não esquece, vai pro campo cuidar das ovelhas de papai. Esse é o mistério da palavra de Deus. As pessoas querem te colocar no canto, achando que por estar no canto você jamais vai se levantar, mas eles não sabem que o plano de Deus é que você participe do campo, das ovelhas. Trabalhe na obra, porque através da obra o Senhor vai te exaltar. Eles estão pensando que porque você está aqui na casa do Senhor, você nunca vai sair daqui. Eles estão pensando que porque você está pastoreando, porque você está auxiliando no som, você nunca vai além do que você mesmo tem pensado. Mas enquanto você está trabalhando aqui, Deus está projetando o teu futuro. E o teu futuro é de governador, é de rei, é de imperador. Porque neste exato momento, Davi é apenas um menino novo, um menino que aparentemente para os seus irmãos não tem nenhuma qualidade, a não ser de cuidar de ovelhas. Mas sabe o que ele estava fazendo? Aprendendo o que é mais essencial na vida de um cristão: a obediência a Deus. Ele estava lidando com as ovelhas, obedecendo a ordem do seu pai. E Deus estava preparando a ele. Sabe por quê? Porque aprendendo a lidar com as ovelhas, ele tinha o senso de orientação. Orientar as ovelhas em que caminho deveria seguir era a preparação de Deus na vida dele, para que amanhã ele viesse tomar posse do reinado. Você está entendendo o mistério? Você está aqui nesta noite, você está dirigindo esta igreja, você está neste som, você está aqui no meio dos irmãos, mas tudo é apenas uma preparação de Deus, porque Deus te chamou para coisas grandes. E Ele manifestará essas coisas grandes para você, na tua vida, se contudo você permanecer ligado a Ele. Davi é ungido a rei. O tempo passa. E aí nós pensamos: Deus, e a tua promessa? O Senhor ungiu. Eu imagino que Davi poderia ter pensado assim, porque o tempo foi passando, ele já havia sido ungido a rei, mas ainda não havia subido ao trono. Saul ainda estava reinando. E eu penso que Davi poderia ter pensado: Pai, o Senhor me ungiu, então por que ainda não estourei? Então por que ainda não prosperei? Então por que ainda não subi ao trono? Talvez você está aqui nessa noite se fazendo a mesma pergunta: Senhor, o Senhor me fez promessas, então por que elas ainda não se cumpriram? Por que elas ainda não aconteceram? O tempo de Deus, Ele é a melhor coisa da nossa vida. O tempo de Deus, Ele é a melhor coisa na nossa vida. Sabe por quê, meu querido? Porque a palavra do Senhor diz que Ele chama, e aí Ele prepara, capacita aquele que escolheu, e depois Ele entrega nas suas mãos aquilo para o qual Ele chamou. Você está aqui apenas sendo preparado para aquilo que é grandioso de Deus da parte de Deus na tua vida. O tempo passou, mas enquanto o tempo estava passando, eu lembro que Sara, quando o tempo passou, ela desistiu da promessa. Ela disse: já não suporto mais esperar. Abraão, vai lá. Eu quero que você tenha um filho com Agar, porque eu já cansei de esperar. Não chame Agar, hoje não. Porque embora Agar venha a ser uma bênção, porque Deus é com você, contudo a promessa de Deus é Isaac. Você está entendendo o mistério? Se o tempo passou, a promessa de Deus não se cumpriu na tua vida, não desista do projeto de Deus para a tua vida. Não desista do plano de Deus. E foi isso que Davi fez. O tempo foi passando, mas ele não se afastou de Deus. O tempo foi passando, Saul continuou no reinado, mas ele continuou: Senhor, eu não tenho outro bem além de ti.
Eu não amo outra coisa mais do que a Ti, Senhor. E isso foi o que capacitou Davi para subir ao trono, para poder reinar. O tempo passou, Davi continuou reinando. E num dado momento da história, depois dele haver sido ungido, eu vejo um jovem, magricelo, esquelético, com cabelo cor de cobre, cabelinho vermelho. Esse jovem está se aproximando de um riacho, e ele ajoelha-se à beira desse riacho, e enquanto a lama umedece os seus joelhos, esse jovem olha para a correnteza das águas passando, mas ele não está olhando para as águas para ver o seu belo reflexo. Ele tinha belos olhos. Ele poderia estar olhando para estar se vendo o seu reflexo nas águas, mas não. Ele está olhando para aquelas águas à procura de uma pedra. Pedra que na bolsa de um pastor, que na funda de um pastor, lançada com a força de um cometa, irá atingir um leão, irá atingir um urso, e neste exato momento ele se prepara para atingir um gigante. Nas encostas da montanha, lá está Golias. Golias e os seus soldados, eles estão no campo, e parece uma floresta de lanças preparadas para atacar o povo de Israel. O mais alto deles, Golias, com quase 3 metros de altura, usando uma armadura que pesava aproximadamente 55 quilos. A sua roupa é tamanho GG, a gola da sua camisa é tamanho 48. Ele está lá, o seu peitoral mais parece montanhas, as suas pernas mais parecem troncos de árvores, de tão forte que ele é. E a única coisa que se ouve no arraial é a voz de Golias desafiando a Deus. A única coisa que se consegue ouvir no arraial é Golias gritando: se há alguém no meio de vocês, povo israelita, envie um homem, só um homem, que tenha coragem suficiente para me encarar mano a mano, frente a frente, só eu e ele. Até hoje ninguém apareceu. Nenhum dos israelitas se levantou e se propôs a enfrentar Golias, até Davi. Porque nessa manhã, como está escrito no capítulo 17, Davi se levanta, e quando ele vem chegando de casa, o seu pai Jessé olha para Davi e diz: Davi, filho, vai lá no arraial, vai lá levar pão e leite para os teus irmãos, e pergunta como eles estão, porque eu quero saber como está a guerra. E lá vai o servo Davi, o jovem Davi desacreditado por todos, o jovem Davi que ficava sempre no canto. Mas eu quero te falar uma coisa, o Davi que está no canto, o Davi que ainda não foi levantado, ao tempo de Deus te levantar, ao tempo de você sair do meio das ovelhas para ser rei. Aleluia! O tempo de Deus é chegado na tua vida. E ele se aproxima com o pão e o leite, e ele chega para entregar para Eliabe, Abinadab e Samar. Só que antes dele entregar, ele ouve uma voz: se há alguém no meio de vós com coragem o suficiente, que venha até mim. Capítulo 17, versículo 10. Para me enfrentar. Aí o Espírito do Senhor se apossa de Davi, porque Deus não tolera afronta, porque Deus não tolera a afronta de Satanás, porque os servos de Deus não devem tolerar a afronta do gigante. Todos os israelitas curvaram as suas cabeças e aceitaram a afronta do Golias, mas o jovem cheio do Espírito de Deus
se levantou e disse: ao meu Deus ninguém desafia. Naquele momento ele toma uma decisão e disse: quem é esse incircunciso para desafiar o meu Deus? E quando eu olho para Davi com essa autoridade vinda do Espírito de Deus, eu lembro e posso imaginar que veio à memória dele este mesmo Deus derrubando um leão, este mesmo Deus derrubando um urso, e este mesmo Deus que falava aos seus ouvidos e ouvia a sua voz. E então Davi se levanta, pega o seu alforje, pega a sua funda, a pedra, e ele se levanta para ir de encontro a Golias. E Golias, quando olha para ele, Golias não acredita no que vê. Golias olha para Davi e chama ele de palito, versículo 43, e diz: por acaso eu sou um cachorro, um cão, para que vocês venham contra mim com palitos? Ele estava zombando de Davi, porque Davi era pequeno, magricelo. Ele só não sorriu porque não acreditou no que estava vendo. Então Golias se levanta e Davi vem vindo ao encontro dele. Imagine a cena: uma bicicleta indo enfrentar um caminhão de 18 rodas, um poodle indo enfrentar um pitbull. Quem você acha que vai vencer? Davi ou Golias? Tudo em volta dele indicava que Golias iria vencer. Golias o maior. Você conhece Golias? O seu Golias, ele não está segurando uma espada de ferro. O seu Golias não está segurando um escudo de bronze. O seu Golias, ele segura a espada do desemprego, da frustração, da decepção que aconteceu no teu passado. O teu Golias, ele segura o escudo dos problemas na tua casa, que você não sabe mais como resolver. O teu Golias, ele sustenta o sentimento do fracasso, a espada do fracasso, a espada do desânimo, a espada da depressão, a espada da frustração, a espada do medo, a espada da vergonha, da falta de coragem, de ânimo. Você conhece o Golias? Você conhece? Porque ele segura a espada que aprisiona. Mas eu convido você nesta noite a fazer como Davi fez. Não curve as tuas cabeças para Golias. Não curve as tuas cabeças para Golias. Enquanto todos olhavam para o tamanho de Golias, enquanto todos pensavam na sua altura, no tamanho do seu corpo, da sua espada, do seu escudo, Davi não conseguia pensar em outra coisa senão em Deus. Ninguém em Israel estava lembrando de Deus. Todos estavam lá com espadas de ferro, escudos, vestidos com couraças, com armaduras, querendo ir à guerra, mas ninguém estava lembrando de Deus. E é nesse momento que Davi chega, totalmente dependente de Deus, e ele lembra ao povo de Israel que este povo pertence a um Deus, e que esse Deus não abandona aqueles a quem Ele ama. Eu te convido nessa noite, em meio àquilo que você está vivendo, a lembrar que você tem um Deus, a lembrar que no meio dessa guerra, no meio dessa peleja, no meio dessa batalha, você não está só, mas que é um Deus que luta por você, mas que é um Deus que é poderoso, mas que é um Deus que está ao teu lado. Ele quer enfrentar esse gigante com você. Amém, Jesus. Ele quer enfrentar esse gigante com você. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz: e Davi meteu a mão no alforje
tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se cravou na testa, e caiu o gigante com o rosto em terra. Glória a Deus. Há muitos anos você está na igreja. Você tem muito tempo de crente, essa palavra é direta para você, e é para muitas pessoas, não é para apenas uma, entenda? Você tem passado por problemas, por dificuldades, e você tem dito: Senhor, eu já não suporto mais. Eu vejo corações aqui que disse, ainda essa semana: Senhor, estou cansado de esperar. Senhor, eu não suporto mais esperar. Oh, Deus vivo. Senhor, meu filho está longe da tua casa. Meu filho ainda está viciado em drogas. A gente já não sabe mais o que fazer com ele. A gente já não sabe para onde mandar ele. A gente já não sabe como ajudar ele. Você enfrenta um gigante. Outro gigante é o seu marido. Ele está em casa, você vem para a igreja, é uma bênção, mas quando você chega lá, ele está lá, como um gigante, em pé, preparado para te afrontar, para te desafiar, para te entristecer. Você encontra outros gigantes, o gigante da limitação. Você tem planos, você tem sonhos, você tem projetos, mas você não consegue trazer ele à existência, porque você é limitado. Mas a minha Bíblia diz que nunca se viu um Deus semelhante ao meu e ao teu, que trabalha por aqueles que nele esperam. A minha Bíblia diz no livro de Isaías: quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando tu passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando tu passares, eu não vou te abandonar, meu filho. Lembra que eu te chamei, lembra que eu te escolhi, e não te chamei para te abandonar no meio do caminho, no meio da batalha. A dor é tão grande que você nem consegue expressar. Você chega às vezes, as pessoas te veem sorrindo, mas a tua alma está assolada. Você precisa de socorro, mas nem mesmo tem coragem de pedir a alguém, com receio. Hoje o mover é diferente nesse lugar. Deus está tratando almas. Deus está tratando almas que têm estado anos na casa do Senhor, mas com o coração abatido, com o coração destruído, assolado. Mas eu quero te dizer que o meu Deus, Ele está falando assim para você, no livro de Isaías, aleluias, capítulo 40, aleluias. Ele diz assim: enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado, e eu te amei, porque te dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. Deus estranho não houve antes de mim, pois sois vós minhas testemunhas, diz o Senhor. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, e agindo eu, quem impedirá? Não esconde de Deus essa dor que está na tua alma, mas abre o teu coração para Jesus nessa noite. Eu poderia pregar de maneira diferente. Eu poderia pregar de uma maneira diferente, mas eu vejo corações que precisam ser curados nessa noite. Eu vejo corações com mágoas. Eu vejo corações que guardam mágoas de anos. Há tantos anos aconteceu e ainda hoje você está magoado. Isso inibe a manifestação do Senhor na tua vida. Isso barra aquilo que Ele tem projetado para você. Deus vem te convidar nessa noite
a enfrentar os gigantes com Ele. Não saia mais à guerra sozinho. Não se levante mais na batalha sozinho. Mas eu quero te lembrar nessa noite, oh verdade poderosa. Sabe por que Davi conseguiu vencer Golias? Porque o povo de Israel, quando olhava, via apenas um exército. Mas quando Davi se apresenta, ele diz assim: o Senhor dos exércitos te entregará na minha mão. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava olhando não apenas para o gigante, não apenas para o desafio que ele teria de enfrentar, mas ele estava olhando, estava vendo os exércitos de Deus. Ele estava se lembrando que não estava sozinho para enfrentar Golias. Só havia um exército naquele arraial, na visão humana, o exército de Israel. Mas Davi olhava e via o exército de Israel e via os exércitos de Deus. Anjos montados, preparados para a guerra. Enquanto o povo olhava apenas o lado humano, Davi olhava a dimensão espiritual. Deus te convida nessa noite a tirar tua visão apenas das dificuldades, apenas das tuas limitações, apenas das barreiras que te cercam, e te convida a olhar e lembrar que você serve a um Deus. Esse Deus existe, esse Deus é vivo e esse Deus é poderoso. Quem disse que os teus sonhos não podem acontecer? Quem disse que o teu filho não pode ser salvo? Que o teu esposo? Quem disse que a tua empresa não pode vir à existência? Quem disse que você não pode ser dono de uma multinacional? Quem disse que o teu ministério não pode ser conhecido? Deus te convida a parar de olhar para os obstáculos e começar a olhar para Ele. Lembrar que é um Deus que tem trabalhado dia e noite para você. Jesus estava falando: o meu pai trabalha dia e noite, e eu também trabalho dia e noite. Quando Golias se apresenta para Davi, para o povo de Israel, a Bíblia diz no capítulo 17 que ele se apresentava dia e noite, de manhã e de tarde, de manhã e à noite. Golias se apresentava desafiando o povo de Deus. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: Deus trabalha 24 horas sem cessar por você. Você está cansado nessa noite por causa da vigília, mas o Espírito do Senhor tem trabalhado nesse lugar. Oh, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, como fizeste, Senhor, os teus servos, como se fizeste aos teus filhos, Senhor, naquele momento enquanto estavam na guerra, preparados para a batalha, e muitos ali, Senhor, precisando de ajuda, e não sabiam a quem recorrer. Mas como fez o teu servo Davi, Senhor, faz na vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite. E você que disse assim: hoje talvez é o meu último dia na casa do Senhor. O Senhor manda te dizer que a caminhada é longa. Não desiste. Deus, eu já não suporto mais. Não desiste. Não desiste. Não desiste, porque enquanto você não desistir, Deus se levantará em teu favor, Deus enviará anjo, Deus enviará providência, e Deus não deixará que você seja destruído. Ele permite que gigantes se levantem contra as nossas vidas, mas Ele não permite que esses gigantes venham nos vencer, venham nos destruir. Mas para isso é preciso que você não aceite a derrota na tua vida. Se levante como Davi, busque a face do Senhor. Enquanto teu filho não estiver na casa do Senhor, não para de buscar. Enquanto a tua empresa não estiver existindo, não para de buscar. Enquanto o teu ministério não estiver onde você quer, não para de buscar. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não se compadece, não tem graça daqueles que recuam, daqueles que desistem. Essa era a atitude de Davi. Ele não desistia, ele não recuava. Se o gigante vinha, ele buscava estar a cada instante da sua vida ligado a Deus. Eu tenho uma frase para você:
Mantenha os teus olhos no gigante, nos problemas, e a tua fé vai fracassar. Você vai cair. Você vai desacreditar em Deus, na fidelidade de Deus, nas promessas de Deus, no plano de Deus, na eficácia de Deus para a tua vida. Mas se você manter os teus olhos fixados em Deus, como Jesus disse, então você vai ver os gigantes cair. O gigante da tristeza, o gigante do desemprego, o gigante do abandono, o gigante da frustração, o gigante da, ineficácia. Era isso que Davi fazia. Ele mantinha os seus olhos ligados a Deus. Talvez você pode lembrar e dizer assim, mas irmão, Davi não foi aquele que caiu? Davi não foi aquele que não pôde construir o templo porque as suas mãos estavam lavadas de sangue, porque já havia matado muitos em meio à guerra? Você poderia lembrar esses fatos, mas aí está o mistério da palavra de Deus. Aquilo que ele disse no princípio do chamado de Davi: eu não vejo o homem como o homem vê, mas eu vejo o coração do homem. O que Deus amava em Davi, a sinceridade de Davi. Davi, como eu e você, cometemos erros, falhas. E aí você pensa, poxa, como será o amor de Deus agora ao meu respeito? Aborrecia o Senhor. Mas mesmo nos momentos em que Davi caía, ele errava, ainda assim, ele não abandonava a presença do Senhor. Glória a Deus. Ele, com o olhar, intimidou todo o exército de Golias. Com o mesmo olhar, ele cobiçou Betseba. Ele, com a sua voz, entoava louvores ao Senhor. E os demônios não conseguiam estar perto dele. Mas com a mesma voz ordenou que o marido de Betseba fosse morto em meio à guerra. Mas por que Deus deixou-nos escrito o exemplo de Davi? Porque ele sabia que eu e você, indiferente de grau, escalão, idade, nós todos cometeríamos erro quando estivéssemos vivendo a nossa ligação com Deus. Mas ele deixou a nós o exemplo de que, como Davi, Deus está à procura de pessoas sinceras, pessoas que, mesmo que errem, reconheçam o seu erro e decidam permanecer aos pés do Senhor até que ele complete a boa obra que ele começou. Eu não posso ver com olhos, eu vejo com o Espírito. Pessoas que nessa noite nunca mais colocariam os pés de novo aqui, se não estivessem aqui nessa noite. Alguns irmãos não vieram por causa da vigília. Eu também fui para a vigília e eu sei o quanto é cansativo. Fui ontem e não consegui ir de novo. Eu disse, não, eu vou ficar em casa, porque senão amanhã eu também não aguento ficar no culto, porque cansa. Mas sabe o que o Senhor falou a mim? Filho, eu trouxe a dedo cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu trouxe a dedo. E o meu agir nessa noite não vai ser como antes, porque tenho algo especial a fazer, mas não no externo de muitos que estão aqui, mas na alma, porque tenho projetado coisas grandes para muitos dos meus filhos. Mas eles têm permitido que os gigantes que têm cercado eles parem nele com a espada do desânimo, com a espada da frustração. Quantos já desacreditaram nas minhas promessas? Quantos já nem mesmo se lembram mais do meu amor? Quantos já não acreditam mais que eu estou com eles em meio a todos esses problemas? Quantos já nem recorrem mais a mim quando estão em meio a tudo isso? Mas eu venho vos lembrar nessa noite, pelo Espírito do Eterno Deus, que Ele é um Pai zeloso, que cuida. Cada um de vocês é especial. Quando criança, Ele falou para mim: eu, Deus, não tiro os meus olhos, e está no livro de Salmos,
por nenhum segundo de nenhum dos meus filhos. Você vai sair daqui nessa noite, e eu quero que você leve no seu coração a lembrança de que alguém te chamou, de que este Deus te chamou, mas que Ele não vai te deixar, que Ele não vai te abandonar. Eu quero te lembrar que Ele está trabalhando para te ver no céu. E sabe o que Apocalipse diz? É um lugar onde há paz, há descanso, onde cessou a tribulação, onde já não há mais lágrimas e não há mais pranto. E é para lá que o Senhor está te conduzindo. Senhor, nessa noite, Pai, agradeço a Ti, Pai, por Tua bondade, por Tua misericórdia, pela vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Abençoa cada um deles que estiveram aqui nessa noite. Ó Deus, a cada pessoa que ouviu a Tua palavra, opera, Pai, opera de maneira maravilhosa nas suas vidas, manifestando nelas, Pai, lembrando a elas de que elas foram chamadas por Ti, e de que mais importante do que tudo que elas precisam, elas têm a Ti, um Deus fiel, um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que se lembra das suas necessidades, um Deus que permite que elas passem pelas águas, pelo fogo, mas um Deus que não abandona elas no meio das águas, no meio do fogo, mas dá vitória. Relembra-nos, Senhor, de que temos servido a um Deus vivo, um Deus não apenas de palavras, um Deus não apenas de aparência, mas um Deus que existe, que tem pensamentos, que tem sentimentos, um Deus que acima de tudo e qualquer coisa é apaixonado por nós, um Deus que um dia entregou o seu Filho na cruz para que cada um de nós tivéssemos a oportunidade de vivermos a eternidade com Ele. Senhor, renova forças neste lugar. Ó Deus, muda a vida de cada uma das pessoas que estão aqui nessa noite. Senhor, traz à existência os seus sonhos, traz à existência os seus projetos. Opera, Senhor, na vida de cada uma delas o milagre que elas têm esperado, e que nesta semana e que neste mês elas estejam aqui em cima, Senhor, ó Deus querido, agradecendo, falando, Senhor, que o Senhor cumpriu promessas que há muito tempo elas esperavam. Ó Deus, abençoa o Teu servo, que a mim, Senhor, humildemente concedeu a oportunidade de estar aqui nesta noite. Continua abençoando este ministério, esta palavra profética, que ela continue se estendendo